Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica e hoje estaremos estudando as semanas 1 e 2 do PET 1. Os estudos de hoje serão a partir do tema Linguagem nas Artes Visuais. Mas o que seriam linguagens nas artes visuais? As linguagens são todas essas 11 aqui colocadas. Então, são 11 formas diferenciadas de se fazer arte. Na atualidade, temos 11. Por quê? Porque a partir do momento em que vamos avançando, vai se vai tendo um aumento também dentro dessas formas variadas. Um exemplo disso é a arte digital, os jogos, a fotografia, que se deram aí, surgiram por meio aí dos nossos avanços tecnológicos, certo? Então, conforme aí se passa o tempo, acaba que são descobertas novas maneiras de se fazer arte. A dança, por exemplo, ela é uma linguagem artística e eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de cada uma delas. A dança, ela é uma linguagem antiga, né, que está presente aí desde a pré-história. E a dança, inicialmente, ela sempre esteve associada aí a cerimônias, a ritos, né, ao querer se conectar com o divino, seja para agradecer colheitas, por exemplo, ou apenas para se expressar. E hoje a dança ela está presente muitas vezes até no nosso cotidiano. Então a dança ela não está ligada mais só a esse caráter ritual. A dança ela vai muito além disso. A dança ela pode estar presente em cerimônias de casamento, como por exemplo a valsa, apresentações ou apenas por uma livre expressão, certo? A música, ela é uma arte que utiliza a combinação de sons com a matéria-prima. Então, através do ritmo, da harmonia, da melodia, os artistas compõem e são capazes de marcar profundamente as pessoas. Então, dentro da música, existe uma variedade de estilos, né? E a música ela é utilizada tanto por uma expressão vocal, como também para aí os instrumentos para descoberta, certo? A pintura, ela é um tipo de arte que também acompanha a humanidade há muito tempo. E a pintura ela está presente então na pré-história, né? Quando o homem ali sentiu necessidade de expressar, de contar o seu cotidiano e colocou ali na caverna, né, o seu cotidiano, a sua caça, a sua colheita, a sua dança, certo? Então, a pintura, ela conta com uma expressão que ela pode ser feita em diferentes suportes, como, por exemplo, a parede, como já colocada, né, das cavernas. Hoje, um exemplo disso é o grafite, né, a arte urbana. Mas temos também a pintura que ela pode ser feita em papel, que ela pode ser feita em tecido, que ela pode ser feita em tela, e aí usando uma variedade também de pigmentos, pois temos os pigmentos naturais, os pigmentos à base de óleo e por aí vai, certo? A escultura, ela é um exemplo de arte que mostra ali a evolução do homem. Por quê? Inicialmente, ele utilizou ali a sua criatividade para estar retratando, representando algo ali em uma forma bidimensional, né, através de desenho de pintura. Entretanto, ele encontrou este novo meio, sendo aí a escultura uma representação tridimensional de algo, seja ali de um homem, de um animal e vice-versa. Essa representação, a escultura, na verdade, ela é muito importante, porque ali ela não dá apenas uma cor, né? Não é algo tão visual, mas é algo que dá uma proporção, certo? Ela dá volume ao o que seria representado, ao que será representado. Já o teatro também é uma arte muito antiga, né? Essa arte ela começou ali na Grécia Antiga, certo? E o teatro é uma maneira, né, de uma expressão e de estar representando de diversas maneiras uma sociedade, está vivendo outras vidas dentro de uma só, certo? Então o teatro, ele também, ele vai dar um gancho
para o cinema. O cinema, ele nada mais é que essa representação, mas de uma forma registrada, tá? E o cinema, ele tem uma história, né? O cinema é considerado aí a sétima arte e ele deu o seu início ali em 1885. Então, os irmãos Lumière, a partir aí de uma máquina, né, fotográfica e o aprimoramento da mesma, né, ali com o cinematógrafo, eles descobriram que era possível fazer o registro de um determinado momento e depois visualizá-lo. Então aí se teve o cinema, tá? E a fotografia, ela veio então a partir do século XIV. A fotografia, ela veio então de uma maneira vista como apenas um registro, né? Apenas como um registro de uma família, de um momento, ou com registro ali também de momentos técnicos e científicos. E só na atualidade a fotografia ela foi considerada então uma arte, né? Porque a fotografia ela não está apenas para registrar documentos e momentos, mas sim para para dar também esse olhar diferenciado, assim como a pintura. As histórias em quadrinhos, por exemplo, também, ela é vista hoje como uma forma de arte. E ela conta com o quê? Com processos de narrativa, com processos de criação, processos esses que passam, por exemplo, o cinema. Porque o cinema, antes dele ser aquela obra em que estamos lá assistindo, prestigiando, é algo que precisa ser planejado. Então, existe um roteiro, existe um storyboard desse roteiro. E o storyboard é um material que se assemelha muito com a história em quadrinhos, porque ele vai dividir toda a história também em quadros e vai colocar ali o que ele quer mostrar em determinada cena. Isso é um suporte para quem vai estar fazendo ali a filmagem desse filme, por exemplo. Então, a história em quadrinhos, ela conta também com um determinado roteiro, ela conta com um processo criativo dos personagens e da ilustração, tá? Temos também a literatura. E a literatura, ela é uma arte que ela dá gancho, né, para o cinema e para o teatro. Por quê? Muitas peças e muitos filmes, e hoje também, atualmente, as séries, muitas vezes elas nascem da literatura. E a literatura é uma forma artística, né, de trabalhar aí a imaginação, de ver momentos de diferentes formas e de reinventar aí essa realidade, certo? Então, a literatura, ela também é uma arte. Hoje, temos os jogos, e os jogos, eles também são uma forma de arte, certo? Por quê? Porque os jogos, eles também contam com todo esse roteiro, esse processo criativo. Um exemplo disso é um jogo que ele estava no auge ali no final de 2019 e início de 2020, o Last of Us. E é o mesmo processo de uma arte digital, né, de uma animação, né, daqueles desenhos. Por quê? Porque um jogo, ele não conta só aquele gráfico, né, o boneco, né, o personagem fazer determinadas ações comandadas através de um controle. O jogo, ele conta também com uma narrativa, ele conta com esse processo criativo e um ponto muito bacana e atual é os promocionais. Por quê? Para fazer propaganda desse jogo, eles contam aí com a divulgação da narrativa deste jogo. Então, uma narrativa que ela conta com a sonoridade, é uma narrativa que ela conta bastante com o visual, porque na verdade se dá vida àquele personagem, aquele, digamos que avatar que você vai usar dentro do jogo, certo? Então, vamos para a atividade. A atividade, ela pede o seguinte: quero que expresse através de uma linguagem artística. Qual delas você escolhe? Justifique apontando
as características da técnica escolhida. Então, você vai escolher uma linguagem artística para estar respondendo. Você pode estar escolhendo a qual você mais se identifica. Eu, por exemplo, eu gosto muito da pintura. E aqui coloquei também, né? Posso colocar sobre a pintura e as suas características. Então, por exemplo, a pintura, pois gosto de pintar. E as características são que as pinturas são realizadas em diferentes suportes, paredes, papéis, tecidos, telas e pigmentos utilizados são variáveis, assim como seus suportes, podendo proporcionar não apenas a coloração, mas também a textura. Então, existem pinturas a óleo, a aquarela, a têmpera e a acrílica. Ou, por exemplo, caso você vá escolher a música. A música, pois ela sempre está presente em meu cotidiano e tenho interesse em aprender e tocar alguns instrumentos. Sendo aí a característica da música o ato de combinar diferentes sons de maneira simultânea, possuindo ritmo, melodia, harmonia e equilíbrio em diferentes timbres. Já os jogos, né? Vou escolher os jogos, pois tenho muito gosto por eles e estão presentes em meu lazer. Sendo aí a característica, games são considerados uma forma de arte, visto que, para sua construção, contam com um processo criativo e nele a arte está presente desde a narrativa, criando um roteiro, design gráfico e o audiovisual. Então, turma, atividade é essa. Sei que vocês farão com muito capricho e estarei aguardando a atividade de vocês. Um beijo e até a próxima!